Bom, pessoal, agora a gente está aqui com o pessoal da Galápagos, o Ricardo e o Gabriel. E a gente vai bater um papinho para eles falarem um pouco sobre a Galápagos, sobre como estão o mercado dos jogos. E eu vou passar para o Ricardo aqui falar um pouco sobre a empresa e sobre a Galápagos no geral. Assim. Opa, Ricardo. Galápagos é uma empresa de jogos e a gente quer, na verdade, trazer a diversão para as pessoas. Seja uma pessoa que conheça jogo de tabuleiro, que curte um jogo de tabuleiro, vai ficar 3 horas num jogo de tabuleiro no Game of Thrones, vai ficar 3 horas no Eldritch Horror. Quanto uma pessoa que, não conhece jogo de tabuleiro, vamos sentar, jogar, vamos se divertir, vamos conhecer um King of Tokyo, vamos conhecer um Dixit, que são jogos simples que qualquer um pode jogar. Você pode jogar com sua mãe, você pode jogar com seu primo, com seu filho, com quem você quiser. E a ideia da Galápagos é essa, é justamente trazer a gente para jogar, sentar na mesa e se divertir. Um negócio rapidinho que a gente estava discutindo aqui é o jogo de vocês que vocês acham melhor, assim. Eu queria que cada um desse uma opinião rápida, assim, sobre o que vocês acham de melhor do catálogo de vocês, assim. Isso fica comigo? Tá bom, obrigado. Que é melhor, né? Eu acho particularmente que o Dixit é o melhor jogo que a gente tem, e não só o melhor jogo que a gente tem, como um dos melhores jogos já publicados no mundo. É verdade, porque ele é um produto... As mecânicas dele são muito inteligentes, a maneira como ele foi criado, assim. Ele é vencedor do Spiel des Jahres, né, que é o prêmio mais importante da categoria, mas às vezes não é o prêmio que faz o jogo, né. O que eu acho brilhante a respeito desse jogo particularmente é que você consegue jogar ele com qualquer grupo e ele vai funcionar. Você consegue jogar com um grupo que seja mais de jogadores mais pesados, que gostam de jogos mais estratégicos, e ele vai funcionar tão bem quanto você jogar com o seu primo ou o seu amigo, e cada grupo vai tornar o jogo uma partida diferente, assim. O que traz a rejogabilidade dele, na verdade, não é necessário. É a mecânica, mas assim, o grupo muda muito a maneira como ele funciona. Eu acho ele brilhante por conta disso. Eu tenho alguns jogos que eu gosto muito. Eu tenho muito carinho pelo Ticket Ride. O Ticket Ride foi o meu jogo de entrada no mundo dos jogos, então eu tenho muito carinho, eu gosto muito. Toda pessoa que não conhece jogos, eu trago o Ticket Ride pra jogar, então a pessoa se encanta. Adoro o Dixit também, eu acho o Dixit visualmente um jogo super bonito. Ele encanta você, antes de você saber o jogo, você já está encantado pelo Dixit, né? Agora, eu gosto muito do King of Tokyo, adoro o Power Grid e adoro o Seven Wonders. Assim, você fala, que jogo você joga hoje? Eu jogo Seven Wonders e jogo Power Grid. Porque são jogos que tem uma mecânica muito redonda e são jogos legais, assim, te desafiam intelectualmente o jogo durante a partida, você sai comentando depois do jogo. Esse depois do jogo eu acho muito legal. Essa interação que você tem. Você sai falando do jogo, você sai conversando, você fez isso, não sei o que, você tira um com a cara do outro, eu acho isso muito legal também dos jogos. Agora sim, uma coisa um pouco mais pessoal é que assim, a Galápagos começou num momento onde a gente não tinha mercado de jogos assim, né? A gente jogava Banco Imobiliário, War. E assim, eu acompanhei desde o começo, eu vi quando vocês estavam fazendo a parceria com o Jovem Nerd, e aí teve o Summoner Wars, e aí foi quando já chegou o Munchkin, que já era conhecido e foi um sucesso, até hoje, né? E aí o Zombicide também foi um sucesso. O selo eu queria saber, esse selo provavelmente foi só pro Summoner Wars, né? Que vocês fizeram a parceria com o Jovem Nerd. Mas assim, sobre esse momento que vocês começaram, se puder falar um pouco pro pessoal conhecer um pouco mais e como foi essa entrada de vocês no mercado, os primeiros jogos, né? Você quer com essa? Então, essa parceria na verdade a gente tem uma relação muito boa com o pessoal do Jovem Nerd, sempre teve, assim, desde o início. A gente chegou também, a Galápagos é uma empresa que teve muito esforço e muita competência envolvida, mas a gente nunca negou que a gente também teve muita sorte de chegar num momento muito adequado para fazer o mercado funcionar pra gente, assim. E a gente o Jovem Nerd também estava num momento de crescimento, assim, ainda não tinha se tornado o fenômeno que eles são hoje, estava no caminho para isso, e a gente fez uma parceria para fazer esse selo de jogos, né, que era o Nerd Games. Mas na verdade o Summoner Wars foi uma publicação nossa e eles estavam juntos endossando, né, essa linha, né? E aí essa parceria particularmente acabou sendo finalizada justamente nesse lançamento, mas a gente continuou tendo uma boa relação e a gente continuou conversando com eles e anunciando junto com eles e enfim, eles ainda continuam fazendo bastante parte do que a gente é, né? E é isso, assim, a empresa ela foi crescendo de uma maneira que, como eu falei, a gente estava no momento certo, na hora certa, assim. Talvez se a gente tivesse começado a empresa um ano antes, ou
3 anos antes, a gente não tinha conseguido, e um ano depois talvez a gente estivesse também num outro momento. A gente teve muita... enfim... Teve muita competência, como eu falei, é como um jogo que você, como o King of Tokyo, que é um jogo de dados, você precisa saber que às vezes você vai precisar ter a rolagem certa, isso vai ser sorte, mas às vezes você precisa colocar uma estratégia certa também. E aí eu acho que a maneira como a gente escolheu os títulos que foram sendo lançados desde o começo até agora, como a gente compõe o catálogo, assim como a nossa linguagem, a linguagem que a gente sempre adotou, a maneira como a gente conversa com o público, com o consumidor, também sempre fez bastante parte de quem a gente é, assim. Então eu acho que a gente conseguiu atrair uma empatia muito grande do público, e a gente conseguiu fazer uma coisa que era importante pra gente, nós da Galápagos pessoalmente, mas também que a gente acreditava que era importante para o público, que era conseguir ter a melhor oferta possível de jogos de tabuleiro. Então a gente costuma... Um dos principais valores da Galápagos que a gente fala é que todo mundo joga, né? Todo mundo tem um jogo que vai gostar, não importa a tua idade, não importa de onde você vem, não importa que tipo de pessoa que você é. Então a gente tem como missão, a gente quer publicar um jogo para cada um, entendeu? E a gente acredita que a gente está começando a chegar nesse ponto, assim. Você consegue ter jogos para pessoas que querem sentar e jogar alguma coisa antes de chegar a pizza, que nem a gente estava falando antes. E a gente tem jogos para pessoas que querem passar 3 horas numa experiência absolutamente imersiva dentro de um universo de horror, ou dentro de... ou comprar plantas e usinas de energia elétrica, sabe? E trabalhar num sistema econômico, enfim. Para todos os jogadores, dos mais estratégicos aos mais casuais, a gente gosta de sempre abrir um espaço para ter um jogo para essas pessoas, assim. E acho que isso também deixa o público bastante interessado, assim. A gente nunca faz um lançamento que é só direcionado a um público específico, e acho que isso tem muito a ver de como a gente foi crescendo, assim. Então, aí a partir do Munchkin veio o Zombicide, veio uma série de produtos que a gente sempre teve muito cuidado de publicar coisas que a gente acreditasse que atendessem a todo mundo, e trazer um produto pro Brasil que não tinha oferta até então, né? E aí as pessoas ficam também contentes de poder participar dessa, né, da evolução dos jogos de tabuleiro, como a gente fala. Assim, eu jogava com o Gabriel, né? A gente se encontrava pra jogar board game no começo, cara. A gente se encontrava pra jogar, a gente importava jogo, e aí ele começou a trabalhar na Galápagos. Eu quero saber hoje como é que é seu trabalho, como isso aconteceu, se puder contar um pouco. Essa é pessoal, né? Então, eu sempre gostei de jogos de tabuleiro. Na verdade, sempre gostei muito de jogo. Não importa o que, assim, que tipo de jogo. E, por exemplo, eu acho capoeira uma coisa muito maluca, porque quando você tá dentro da roda de capoeira, aquilo na verdade é um jogo, saca? E eu gosto de jazz, porque no jazz as pessoas estão jogando dentro de um tema específico, elas têm as regras que elas seguem, elas têm que seguir aquelas regras. E eu sempre fui meio apaixonado pela ideia de jogo, assim. E quando eu descobri os jogos de tabuleiro modernos, também pelo Ticket Ride, inclusive, eu falei, nossa, isso daqui é muito louco, porque é justamente aquela coisa, a gente tem uma ideia de jogo de tabuleiro, e ainda é essa ideia da grande maioria das pessoas, principalmente no Brasil, que o jogo de tabuleiro é aquilo que a gente conhecia, cara, nos anos 90 ali, né, nos anos 80, na verdade a partir dos anos 60, que são os mesmos jogos, repaginados pontualmente com um lançamento novo, né. E aí quando eu vi isso, eu falei, nossa, existem outras maneiras de se construir jogo de tabuleiro, achei isso, fiquei fascinado. Na época que a gente se conheceu, eu trabalhava na Geek, que é aquela loja da Libera Cultura, uma loja muito maneira, e lá eu comecei a ter mais contato, e um contato mais próximo, também por conta da Galápagos já tá começando a atuar e trazer jogos e acessibilizar isso para o público brasileiro, né? E aí achei isso fantástico. Quando chegou o momento que eu acreditei que minha jornada na Geek já tinha terminado, eu entrei em contato com o pessoal da Galápagos e... Exatamente. E falei, olha, eu tô aqui, eu gosto do trabalho de vocês, eles precisavam, ainda bem, precisavam de alguém lá naquele momento. E aí, desde então, eu fiz de tudo. Já se perguntou como é o meu trabalho, né? A Galápagos, ela começou muito pequena, né? A gente, né, era uma casa no Butantã, onde moravam os sócios, e a gente tinha ali nosso estoque, a expedição. Então, quando eu entrei, eu fazia de tudo. Desde mandar caixa, tipo, quando você comprava um jogo pela internet, era eu que mandava a caixa pra você. Desde fazer o atendimento ao cliente pelo e-mail. E aí, conforme a Galápagos foi crescendo, e a gente teve um grande crescimento nos últimos 3 anos, a gente tem... isso, enfim, foi muito bacana. E aí eu fui sendo reorientado para outras coisas. Hoje eu sou gestor de conteúdo, eu trabalho com basicamente tudo que tem a ver com o que você vê
de conteúdo dos jogos. Então a página do jogo e a maneira como ele vai ser trabalhado, como é que a gente vai falar desse jogo para o público, como é que a gente desenvolve a linguagem para cada produto e a linguagem institucional também. Então aquela coisa de como a gente conversa com as pessoas, como é que está a nossa linguagem no Facebook ou nas mídias sociais, ou como é que a gente trabalha o blog. O site foi concepção minha junto com o Renato, que é um dos sócios. Então eu cuido muito dessa parte de conteúdo lá dentro hoje, eventualmente trabalhando em projetos especiais, como é o caso da sala aqui. Já tinha perguntado isso antes, assim, a gente acabou de sair da sala do Escape, né? Foi sensacional, a experiência é extremamente imersiva, acho que todo mundo tem que vir conferir. E assim, mas o que eu queria saber, como jogador, assim, é sobre a mecânica da sala. Eu já tinha perguntado isso um pouco antes. O desenvolvimento dos enigmas, todo o clima, ambientação, como que vocês trabalharam nisso? Você trabalhou bastante nisso, né, Gabriel? Como é que foi que vocês desenvolveram isso? Então, na verdade, quanto aos enigmas e quanto aos... eu não posso falar nada. Mas o trabalho em si, quando o Escape Room veio até a gente, o Escape Room São Paulo veio até a gente chegou... a gente não sabia exatamente o que essa parceria ia ser. A gente não tinha certeza. Podia ser... A gente pensou em ter uma parceria comercial, a gente pensou... Só que aí a ideia de ter uma sala já era bastante interessante pra gente. A gente já estava começando a prestar atenção nisso. E aí a gente começou a fazer o trabalho junto. Só que os especialistas em escape room, em sala de fuga, né, jogos de fuga, são eles. Eles sabem criar esse universo, eles sabem criar os enigmas particularmente. Então, o que acabou acontecendo foi que a gente trouxe, isso foi sempre uma preocupação nossa, trazer elementos de jogos de tabuleiro para dentro do jogo. Então a gente gosta muito da ideia de personagens com habilidades variáveis. Então cada jogador aqui entra com uma profissão e essa habilidade vai ser utilizada durante o jogo, e isso é bem interessante. E a gente trouxe alguns elementos que a gente achava interessantes, mas basicamente o que a Galápagos fez, o que foi parte do meu trabalho, foi trabalhar na ambientação da sala. Então a gente trouxe, a gente que cuidou basicamente da cenografia da sala, a gente que trouxe todo o universo do Lovecraft, claro que em conjunto, todo esse trabalho foi um trabalho em conjunto da Galápagos com o Escape, mas a gente que trouxe... exatamente, essa experiência de imersão, que é uma experiência que a gente acredita bastante, e tem em muitos dos jogos que a gente publica, foi a gente que trabalhou. Então tudo que você vê da sala, desde a paleta de cores até o áudio, que ainda não está na versão final, mas o som que você escuta lá dentro, até os textos, que tem alguns textos que você tem desde o momento que você assina, que você reserva a sala, você recebe uma carta e tal. Tudo isso foi a gente que foi trabalhando em conjunto com eles, assim. Então a gente trabalhou muito com essa parte mais de imersão, de ambientação, do que com os puzzles em si. É claro que, como eu falei, foi toda uma grande parceria. Na hora dos puzzles, a gente deu várias sugestões e a gente trabalhou junto. A gente fez um grande brainstorm aqui antes da sala começar a ser feita, e algumas coisas a gente foi ajustando. A gente está numa fase agora muito legal do projeto, que são os ajustes finos, assim. A gente consegue trabalhar muito em conjunto com o pessoal do Escape, que é uma equipe muito legal. Assim, pra fechar, eu queria saber se, assim, a gente tá vivendo um momento econômico meio complicado no país, né? E eu queria saber se vocês percebem que isso afeta de alguma forma, se as pessoas pararam de jogar, se as pessoas jogam mais, o que vocês veem desse momento, assim. Afeta, óbvio que afeta, assim. A economia afeta, as pessoas economizam mais dinheiro, e obviamente o jogo da Galápagos, a gente tem jogo de tudo quanto é preço, mas não são jogos baratos. Muitas vezes você vai deixar de fazer alguma coisa, você pode deixar de comprar um jogo agora porque você precisa guardar dinheiro para outras coisas, no fundo, tá sobrando menos dinheiro. Isso afeta. Mas a nossa preocupação, de novo, sempre foi trazer a qualidade do jogo, e isso não é barato, a gente sabe disso. Mas justamente por ser um jogo com qualidade superior, por ter um jogo que tem um diferencial, ele vai custar X. E, putz, a nossa preocupação, antes de tudo, é que o nosso cliente saia feliz, né? É justamente trazer a melhor experiência para o nosso cliente. E, a economia tá difícil? Tá difícil. Tá difícil pra gente também, tá difícil para todo mundo, a gente entende isso. É óbvio que a gente quer que o Brasil saia desse momento, e a gente pode trabalhar de alguma forma com isso, mas assim... Putz, vamos ter que trabalhar junto, vamos ter que sobreviver esse momento. E acho que a Galápagos está sobrevivendo bem esse momento. Eu acho que o fato desse momento de jogo de tabuleiro estar começando relativamente cedo, tem muita gente conhecendo o jogo de tabuleiro agora, então tem muita coisa acontecendo nova agora. Essa própria parceria é uma maneira, na verdade, de abordar esse novo mercado. Então é um mercado que tá interessado. E eu acho que o principal diferença seja essa. Porque o cara que tá interessado, o cara vai gostar do nosso jogo, puta, beleza, ele não vai comprar o nosso jogo agora, mas ele sabe que ele vai querer comprar o jogo, porque o jogo é bom. E a gente sabe que o jogo é bom.
E então, esse é o principal diferencial da Galápagos, fazer uma coisa legal que pro jogador gostar e se divertir, querer ter, e, tem gente que tem coleção e pira que, porra, vocês estão trazendo jogos demais, eu não tô com grana pra isso. Talvez a gente esteja trazendo jogo demais, mas a gente quer atender todo mundo, a gente quer que você seja feliz, essencialmente, e que a gente quer que você jogue com a gente. Beleza? Assim, pra fechar, eu queria perguntar algumas coisas assim sobre o público tem crescido muito, né? A gente vê que o interesse é inevitável, assim, por componente, jogabilidade e tudo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o público e assim, a gente já tinha falado também sobre essa coisa toda de lançamentos, que vocês jogam super limpo, então sempre tá tudo no site, tem muito conteúdo lá, super bacana. Então assim, só dar uma lembrada no que a gente tem, do que vocês têm programado aí agora pra esse semestre, né? E um pouco do público mesmo, assim. Procurando um público mais de nicho, um público mais geek, a gente se identificava mais com isso, a gente gostava mais disso, e é o público que gosta do RPG, é o público que gosta do anime, dos quadrinhos, na verdade, né? Que é um público que hoje eu chamo esse público de pop, porque se tornou parte da cultura popular. Então é um público que gosta da cultura pop mesmo hoje. E hoje a Galápagos já tem esse público. Putz, o cara joga King of Tokyo, o cara tem que ter referência do Godzilla, tem que ter referência do Jaspion, do Changeman, do Power Ranger, sabe? Tem essa referência. Então a Galápagos busca esse cara, né? Que é o cara, na verdade, que tá antenado hoje, que ele tá... ele gosta de ter uma interação com os amigos, ele gosta de coisas específicas. Putz, uma das coisas que mais vende hoje na Galápagos é o X-Wing. O X-Wing é Star Wars, afinal. Eu adoro Star Wars, quem não gosta hoje em dia de Star Wars? Né? Então, o nosso público hoje ele é muito mais antenado, de repente. O nerd hoje, o geek hoje, não é aquele cara que é fechado. Não, é um cara que ele é muito mais... ele tá em todos os lugares. O cara que gosta de quadrinho, olha a quantidade de filmes da Marvel que tá no cinema. Esse é o nosso público. Né? Esse é o nosso público. Você quer novidades? Você sabe que assim, o problema de falar novidade é que as pessoas criam expectativas. E expectativas são sempre difíceis. Uma novidade que é claro que a gente tá vendo aqui, justamente por causa da sala, é o Elder Sign, que faz parte do Arkham Files. Né? A gente tá trazendo o Elder Sign. A gente está trazendo também o Senhor dos Anéis do Confronto, isso é uma novidade também, está chegando esses dias agora, né? E o próprio Montanhas da Loucura também, que é a expansão do Eldritch Horrors, está chegando. Agora, do ano de ano, vão chegar outras novidades, assim, a gente está trazendo muita nave do X-Wing ainda, tem muita nave para a gente trazer, e nosso plano é trazer todas as naves, e trazer os lançamentos que a gente tem lá fora, trazer junto aqui também. Tem Zombicide pra trazer, tem as grandes franquias, a gente sempre tem coisa pra trazer. E os outros jogos, novidades, a gente tá sempre tentando trazer o mais rápido possível. E esse é um dos valores da Galápagos, é esse, assim, olha, a gente quer trazer o jogo que vai ser legal, que você gosta, que vai ser divertido, que tá bombando lá fora, que vai começar a bombar lá fora, vai bombar aqui também, porque a gente tá trazendo esse jogo. Tem coisa que, como ele foi um pouco contido, mas tem coisa que a gente já pode falar desse primeiro semestre. A gente tá lançando o Zombicide Black Plague ainda no primeiro semestre. Podia falar isso, mas podia. Exato. E a gente tá jogando Black Stories, a gente tá lançando um novo Black Stories que eu tô bem empolgado com esse particularmente, que ele chama Real Crimes, que ele é baseado em histórias reais de crimes bizarros ou de acidentes reais, assim. E aí ele é bem interessante porque aí pode ser que seja um pouco menos absurdo as histórias. Ou não, e essa aqui é a graça. Isso vai rolar agora também, ainda nesse semestre. E aí tem mais umas outras coisas aí que estão chegando que aí a gente não vai falar porque não pode. Exato. Tá certo, valeu. Possível leitor, se você gostou da nossa matéria e quer conteúdo exclusivo do canal, se inscreva no canal, pega o sininho do YouTube e curte nossa página nova do Facebook. Até mais!